boa noite a todos os meus ouvintes da FM Mundial no programa Falando com o Doutor. Estamos aqui no dia 27 de novembro, puxa vida, quase já no fim do mês. E com meu amigo faz tempo que não aparece. Boa noite, doutor Carlos Silva. Boa noite, doutor Geraldo, e sempre uma boa noite especial aos ouvintes do programa Falando com o Doutor. Como é que foi a sua semana, Carlos? Conte-me para mim. Doutor, graças a Deus, feliz com o meu time campeão brasileiro, mais uma vez, heptacampeão brasileiro. Perdeu tempo de ficar quieto. Bom, deixa eu falar, já que ele está falando abobrinha, deixa eu falar uma coisa interessante. Eu quero agradecer a todos que estão comparecendo na Clínica Paglia na semana Black Friday. Black Friday Clínica Paglia. Olha, nós já tivemos 6 pessoas que iniciaram o tratamento e algumas que foram para a radiografia. Então vão ter uma grande vantagem que eu não posso falar, mas 50% em 2 belos produtos da clínica. Deixe os seus dentes bonitos para 2018, aproveite a situação, porque o custo é bem inferior, tá bom? Clínica Paglia 2950-9592, 2950-9592. Carlos, hoje eu vi que você veio aí armado com um jornal para falar algum assunto. Verdade, doutor. E me fale, o que é? Pode falar. Vamos lá, doutor. Foi uma reportagem, doutor Geraldo, que eu peguei no UOL no dia 17 de novembro, sexta-feira passada, que fala a respeito da morte daquele cantor, o ex-dominó, Ricardo Bueno. Ele faleceu na última quinta-feira, dia 16, no Hospital Municipal Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. A informação foi confirmada ao UOL pela Secretaria de Saúde de São Paulo, que, segundo o órgão, o músico não resistiu a uma sepse, infecção generalizada, causada, doutor Geraldo, por um abscesso dentário. Só para que todos saibam, sepse é a abreviatura de sepsemia. Sepse é a parada generalizada dos órgãos. Os órgãos param de funcionar. Bom, Carlão, primeiramente, você não estava comigo nem no dia 20 e nem no dia 22. No dia 20 eu falei já deste cantor e dia 22 também. Mas o assunto é tão importante e tão bacana que eu achei interessante que nós retomemos esse assunto para que as pessoas tenham cuidado, para que as pessoas tenham uma visão quando se quiser ou acontecer de aparecer um processo inflamatório infeccioso na sua boca, na boca de alguém ou um ente querido, do seu filho, do seu esposo, como agir. Não é isso, Carlos? É isso aí, doutor Geraldo. Então, o nome do programa é Abscesso Dentário, Sintomas, Tratamentos e Causas. Não é não? Uhum. Então tá bom. Bom, só para falar que nós estamos em 95.7 FM Mundial, tá bom? Carlos, então eu vou explicar para você. Um abscesso dentário é um acúmulo de pus no dente ou na gengiva devido a uma infecção bacteriana. O abscesso pode ocorrer em diferentes regiões do dente por razões diferentes. Um abscesso na ponta do dente é chamado de abscesso periapical, porque acontece na ponta da raiz, enquanto que um abscesso periodontal pode ocorrer junto à gengiva ou junto ao sulco gengival. Então, o abscesso é um acúmulo de pus. Por que acontece o acúmulo de pus? O pus, Carlos, é uma reação orgânica. O organismo que se defende na criação do pus. Porém, ele tem um pH tóxico ácido e que deve ser eliminado rápido, pois ele pode causar necroses e pode difundir essas bactérias em outros órgãos ou na corrente sanguínea,
que é pior ainda. Tá bom? Bom, a causa do abscesso dentário é uma bactéria que se instala em alguma cavidade entre a gengiva e o osso da face ou pescoço. Um dente infeccionado que não recebe tratamento apropriado pode formar o abscesso. Então, como era o nome do rapaz lá do conjunto Dominó, Carlos? Deixa eu ver, doutor, é o Ricardo Bueno, ex-Dominó. Tá. Então, este menino com certeza deve ter tido ou uma cárie, ou um trauma, ou uma fratura, ou uma trinca, que levou à morte do nervo do dente. Então, vou explicar para vocês. Existe morte do nervo cético e acético. O que quer dizer isso? Quando tem a presença de bactéria e quando não tem a presença de bactéria. Quando tem a presença de bactéria, provavelmente vem de uma cárie. Ou quando algum dentista que não tem a especialidade ou que foi imperito ou negligente e não fez uma limpeza do campo ou não usou um dique de borracha isolando este dente e fez com que alguma colônia bacteriana presente na boca do indivíduo fosse introduzida dentro do canal do dente através das limas. Então está pensando que está limpando, mas ao mesmo tempo está levando mais bactéria. Quando nós fazemos, às vezes, uma abertura num abscesso agudo ou numa dor aguda, eu, Geraldo Paglia, costumo dar antibiótico. Nós estamos não vou dizer no século, mas numa década onde as bactérias se progridem geometricamente, onde as bactérias se produzem violentamente. Vocês imaginem que existam laboratórios médicos onde cientistas estão o tempo inteiro estudando novos antibióticos, nova família de antibióticos, para que combata as bactérias que estão se tornando sensíveis, que estão se tornando, insensíveis aos antibióticos antigos. Então, por exemplo, nós temos a ampicilina, por exemplo, é um antibiótico bom, mas o espectro dela hoje já tem coisas melhores. As cefalosporinas, por exemplo, Carlos, elas já estão na 5ª geração, entendeu? Por quê? Porque a geração primeira, já não consegue, as bactérias já ficaram resistentes a eles. Então, entrou um antibiótico mais forte, aí torna-se resistente. Mas, doutor, por que acontece isso? Porque quando nós evacuamos, nós eliminamos nas nossas fezes o resto do antibiótico que nós bebemos. Isto vai para os rios e para as águas. Por mais que sejam limpas as águas, nestas bordas ribeirinhas, ela tem grandes bactérias. E essas bactérias vão fazendo com que aquele antibiótico elas vão tomando também e vão sendo fortes a eles. Então, é algo sem fim, cada vez trabalhando para fazermos melhores antibióticos e cada vez as bactérias se especializando mais. Eu não sei até onde iremos chegar. Isto é realmente assustador, viu, Carlos? É isso aí, doutor. Entendeu, Carlos? Entendi. Agora, o caso do rapaz foi um abscesso dental. 40 anos de idade, doutor. Nossa senhora, um moleque. Uhum. Então, o que acontece? Ele provavelmente deve ter tido uma cárie, teve algum abscesso e não tomou um antibiótico, ou não foi bem orientado por um profissional, por um dentista, ou relaxou, enfim. Algo aconteceu. Porque se tivesse imediatamente feito
uma pulpectomia, uma higienização dos condutos e uma antibiótico terapia, com certeza esse rapaz não teria ido a óbito. Viu? Entendi. Clínica Paglia, 2950-9592. É isso aí. Maravilha. Só lembrando que está no ar o programa Falando com o Doutor Geraldo Paglia, que é especialista e doutorando em implantes dentários, também é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em periodontia. E você, ouvinte, que está precisando fazer um tratamento odontológico ou pensando em fazer um implante dentário, ligue na Clínica Paglia no telefone 2950-9592. Vou repetir, 2950-9592. A Clínica Paglia fica na rua Pedro Doll, número 95, no Alto de Santana, há 34 anos, né, doutor Geraldo? Ela é referência na Zona Norte. É uma vida, né, rapaz? É uma vida se dedicando à odontologia. É isso aí. E isso é engraçado. Semana passada, eu tive uma reunião com alguns professores. E eles comentavam que a faculdade hoje prepara o aluno para a especialidade. Como assim? Talvez em 5, eram 4, agora serão 5, não conseguimos passar. É lógico, eu tenho 34, ainda aprendo no dia a dia. Não conseguimos passar todas as experiências para um aluno dentista. Então, os professores já falam para eles, olha, sai da faculdade, já vai para fazer especialização. Aí sai da especialização, já vai para o mestrado. Vai, depois, bom, enfim. Está errado. Está errado. O dentista saindo da faculdade, ele tem que ir para uma clínica, ele tem que ir a um pronto-socorrismo, ele tem que pegar mão, ele tem que ver decisões imediatas, que às vezes na cadeira, a sua cabeça tem que pensar em um segundo. Ele tem que passar por alguns estresses e passar por alguns momentos de tratamento clínico. Este momento de tratamento clínico vai fazer com que ele saiba eleger qual a especialidade mais lhe convier ou que ele mais goste. Então o aluno sai da faculdade, já vai para a especialidade, o que acontece? A cabecinha dele só vai para a especialidade. Eu vejo hoje, então a reunião eu falava assim, eu tenho 12 profissionais, tirando eu e mais 2, olha só, os outros 9 sabem fazer aquilo que eu mando. Ó, faça uma prótese, ó, faça uma periodontia, ó, faça um canal. Mas eles não sabem pegar um paciente e imaginar naquela boca desde o início da necessidade até o fim do resultado final. Planejar. Eu, às vezes, olho para uma boca e já vejo ela pronta. Meu maior limite, às vezes, é a parte financeira. Cada um sabe aonde a perna alcança. Às vezes é o meu maior limite, mas eu viajo na maionese, eu já vejo aquela boca linda, maravilhosa. Ah, essa não dá? Opção B, vamos lá. Tenho esse. Ah, esse não dá? Opção C. Ah, agora chega. Agora você vai procurar o serviço de saúde. Por quê? A gente tem limitações, entendeu? Temos como chegar na estética e na função? Temos sim. Com 2 ou 3 tipos de tratamento. Mas o que eu fiz, Geraldo? Pego os planejamentos e ponho na mesa. Eu tenho uma mesa grande e ponho todos os profissionais. Falo, ó, faça o planejamento você, faça você, faça você. Muitas vezes nenhum deles se bate. Muitas vezes nenhum deles se encontra. Por quê? Porque não tem a formação clínica. A formação clínica é aquela que vai fazer com que você
trace o seu delineamento em relação à sua especialidade. Eu, por exemplo, eu sempre tive vontade de fazer cirurgia. E depois que eu fiz a clínica, eu fui para a especialidade de mais de 5 anos de formado. Aí que eu vi que realmente eu amava a cirurgia. Entendeu? E que amo até hoje. Às vezes eu falo, minha esposa, estou de férias, falo, minha vontade de voltar para o consultório, fazer um implantinho, um enxerto. Ela quase me bate. Me bate. Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão dar risada. Olha só. Carlos, nem você sabe disso, nem você, André. Eu fui para uma clínica de regime, um spa médico. E eu tinha de ficar lá 15 dias para emagrecer. Eu tive um estresse, estava nervoso na época do hospital. Bom, enfim. Quando chegou no 9º dia, eu fiquei sabendo de um funcionário do spa que eles tinham um consultório todinho montado, bonito, não sei o que lá. Me deu o ciricutico, cheguei pro cara do spa e falei, ó, me dá a chave que eu vou conhecer o consultório. Abri e comecei a chamar todos os funcionários do spa para atender. Para atender os funcionários. E no meio ali, inclusive, tinha uma baiana, uma paciente, que tinha pedido um carro para sair, para procurar um dentista em Sorocaba, porque ela estava com dor de dente. Olha que absurdo. Falei, não, peraí, eu vou te tratar. Acabei ficando os outros 5, 6 dias, eu passando 1, 2 horinhas dentro do consultório, atendendo os pacientes, os funcionários, porque eu gosto do que eu faço. Entendeu? É isso aí. Bom, Carlos, eu mudei um pouco do nosso rumo, né? Vamos lá, doutor Geraldo. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui da Bia, de Tatuapé, que ela diz o seguinte, vou tentar resumir aqui a pergunta dela. Ela diz que ela arrancou 3 dos 4 sisos há quase 3 anos atrás. E o último siso, o dentista explicou para ela o porquê que não dava para extrair, só que ela não lembra do motivo. E ela fala que há alguns meses ela sente a gengiva doer. A gengiva onde nasceria, né, o outro siso. E com o tempo a dor passou. E diz que recentemente a dor voltou e hoje, ao olhar o espelho, ela vê que está inchada, saindo um pus e um pouco de sangue. E ela repara que há um corte entre a gengiva, onde nasceria o siso, e o dente anterior. Ela pergunta o seguinte... Doutor Geraldo, será que é um abscesso ou o siso querendo nascer? A Bia do Tatuapé, doutor Geraldo. Então, muito bem, ótima pergunta ótima. Não sei por que motivo o dentista negou de remover o dente dessa mulher. Provavelmente ele não tinha capacidade ou não era um cirurgião e teve medo ou receio. Provavelmente esses dentes deviam envolver o nervo alveolar inferior, que é muito perigoso. Então, eu até parabenizo esse profissional, porque se não sabe, não se meta a fazer o que não sabe, porque você pode causar uma lesão no paciente. E ele foi coerente, falou, ó, eu não faço, ou então procuro um cirurgião. Bom, provavelmente este dente, olha só o que eu vou te falar que aconteceu. Ela foi ficando com mais idade. Nesta região posterior e inferior, chama-se região do trígono retromolar. É uma região mais densa de um tecido mucoso. Esse tecido, o osso foi reabsorvendo um pouco, e esse tecido ficou fino. Ficou fino e causou uma coisa chamada mucosite. O que acontece? A pontinha do dente ou alguma bactéria adentrou dentro e ali ela achou um ambiente maravilhoso, quentinho, com sangue gostoso, e ali ela foi desenvolvendo um abscesso. Este abscesso pode estar ainda somente em tecido mole ou já pode ter envolvido a parte óssea ou dental. Então, uma tomografia vai ser necessária para que você veja o posicionamento do dente e o tamanho que este abscesso, o que ele já causou. Por que foi e voltou?
ela provavelmente tomou antibiótico, ela fez bochecho com água oxigenada, então o organismo cedeu. Cedeu, mas futuramente vai voltar, como voltou. E agora ela tem um processo maior. Geralmente, o retorno é mais dolorido e mais perigoso. Porque ali, com certeza, ela fez uma antibiótico terapia e tal, mas não removeu a causa. E, sem remover a causa, isso volta. E pode voltar bem pior. Tá? Então, como é o nome dela, Carlos? Bia, doutor. Bia, olha, presta atenção. Tem de procurar um cirurgião bucomaxilo, quiser vir aqui até a Clínica Paglia, 29509592, 29509592, não esquecendo que cliente, ouvinte mundial, não tem custo a sua primeira visita. Venham nos conhecer, tá bom? É isso aí. E aí, Carlos? Deixa eu dar meu recado aos ouvintes, doutor Geraldo. Cuide bem da sua saúde bucal e evite infecções tomando alguns cuidados, como escove os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, use fio dental pelo menos 1 vez ao dia, de preferência antes da última escovação diária. Troque a escova de dentes pelo menos 1 vez a cada 3 ou 4 meses, evite alimentos ricos em açúcar e faça visitas regulares ao dentista. Pelo menos 2 vezes ao ano. É isso aí. E Clínica Paglia, mais uma vez, telefone 2950-9592. A Clínica Paglia fica na rua Pedro Doll, número 95, no Alto de Santana. André, temos quantos minutos mais aí de programa, André? 2 minutinhos, doutor Geraldo. Então tá bom. Bom, então eu falei da causa do abscesso. O fator de risco, para um abscesso, dieta rica em açúcar, ele acabou de falar. O cara que só come carboidrato, come bolacha recheada e vai dormir sem escovar o dente. Falta de higiene oral. Quais os sintomas do abscesso? Dor de dente, sensibilidade, vermelhidão na área afetada, febre, aí pegou. Começou com febre. Pior que isso, caiu a temperatura do corpo. Quando diminui a temperatura do corpo e a pessoa começa a tremer, é porque, vejam vocês, a pressão arterial muitas vezes já foi alterada. Então, a pressão foi alterada, isso já existe algum problema a nível circulatório. E começa a mexer com a homeotermia. Paciente, com tremedeira, com frio e febre, hospital já. Hospital já. Porque estes quadros são que levam à sepsemia e a óbito. Leva a óbito, morre. Morre. Morre rapaz de 40 anos de idade e se for idoso ainda, a partir dos 60, aí que morre mesmo. Porque o nosso organismo passa a não ter mais a capacidade de combater com os nossos soldados presentes todo aquele processo infecto-contagioso que se instala em nosso organismo. A resistência cai, né, doutor Geraldo? Muito, muito, muito. Gente, muito obrigado. Foi um programaço. Fiquem com Deus. E até quarta-feira, né, Carlos? Dia 29, estaremos aqui às 7h30 da manhã. E não esqueçam o Black Friday, Clínica Paglia, 2950-9592. Uma boa noite.